Pessoal, boa noite a todos, né? Eu desejo que todos estejam bem. Temos aqui bastante alunos hoje, né, na aula. Andressa, Carlos, Débora, Júlia, Marcela, Raquel e Wesley. Boa noite para todos vocês, gente. Espero que nossa aula seja bastante proveitosa aqui, tá bom? Eu vou falar, gente, de um tema que é bem importante, né? Que é a questão da reabilitação profissional, tá? É um tema bastante polêmico, tá, pessoal? Essa reabilitação profissional. Eu vou explicar para vocês o que é, tá? Eu deixei 2 links aqui de 2 vídeos de 2 advogados do YouTube, né? Que eu assisti também. E eu tenho experiência própria, né? Teve um familiar meu que passou por isso, né? Já faz um tempo. E a gente vai comentar, né? Se vocês tiverem também algum caso de alguém que passou pela reabilitação profissional, vocês podem me interromper e quiser contar também, pode contar, tá bom? Essa é a história. Então, pessoal, iniciando, né? A reabilitação profissional, gente, é um processo do INSS, tá? O que é isso, né? É uma assistência educativa ou reeducativa e de adaptação ou readaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação ou a reabilitação profissional, visando proporcionar aos beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, tá? A gente vai falar sobre esse caráter obrigatório, independente de carência, e as pessoas com deficiência, os meios indicados para o reingresso no trabalho, no mercado de trabalho e no contexto em que vivem, tá? Gente, o que significa todo esse parágrafo, né? Basicamente, né, vou dar um exemplo clássico, né, que acontece. É aquela pessoa, né, que ela sofreu um acidente, por exemplo, né? Só um minutinho, pessoal, vou fechar a janela aqui. Porque às vezes passa um vizinho falando aqui. Pessoal, o que acontece, né? Uma pessoa que sofreu um acidente de trabalho, muitas vezes esse acidente leva a uma incapacidade, né? Ou, né, é um acidente que, por exemplo, pode ocorrer com a perda de um membro, por exemplo, né, de um braço, da mão, da perna, né? Ou até, né, acaba não ocorrendo a perda de uma parte do corpo, ou acontece, por exemplo, gente, a fratura na coluna, né? Então, é um acidente que deixa a pessoa, por exemplo, tetraplégica, né? Ou paraplégica, né? Então, ou até um outro tipo de doença, né? Em que, por exemplo, nos casos de Leri Dort, né? São muito comuns no Brasil, onde a pessoa tem tendinites, né? Bursites, enfim, alguns problemas relacionados à questão osteomuscular, né, dessa pessoa, e ela também se torna incapacitada de realizar o trabalho que ela realizou a vida toda ou naquele período, né, na empresa, tá? Então, é muito comum, por exemplo, em frigoríficos, né, as pessoas que trabalham em frigoríficos, né, a gente vai ver com vocês a NR36 mais para frente, né, do curso, e é muito comum em frigoríficos, tá, pessoal? Porque nos frigoríficos a gente sabe que o trabalho, né, é exaustivo, né, e repetitivo. Aquela questão de desossar um frango, por exemplo, né, cortar, né, os cortes da carne. Então, é um trabalho repetitivo. Então, acontece muito com essas pessoas, né? Ela acaba, isso é caracterizado como um acidente de trabalho, né? Pode ser, né, que ela passe com o médico, né, lá do INSS e por exames caracterize doença ocupacional também, né? E aí, gente, a pessoa ela não consegue mais
exercer a mesma atividade de antes. E aí, o que o INSS faz, né? Essa pessoa, ela vai passar obrigatoriamente, tá? Isso é obrigatório, né? Então, essa pessoa, ela vai passar pelo processo de reabilitação profissional. Ou seja, ela vai ser atendida pelo INSS, né? Ela vai ser atendida geralmente por uma assistente social. Essa pessoa, né? Ela vai cuidar, né, de toda a documentação, de todo o processo dessa pessoa, né? E ela vai, geralmente leva essa pessoa para uma cirurgia, né? Ela é encaminhada para o SUS ou para o plano de saúde, né? Que ela tenha, né? E ela vai passar por uma cirurgia ou pelo tratamento, né? E dependendo do resultado, dependendo do laudo médico final, essa pessoa ela pode retornar à empresa, né? Mas por que fala que é assistência educativa também? Porque já aconteceu com a gente até no Senac, né? Alguns alunos que passaram por esse processo, o INSS, né, determina que eles passem, né, por um curso para aprender uma nova profissão, por exemplo. Por quê? Porque eles não vão conseguir voltar para a função antiga. Então, eles precisam aprender uma nova profissão, né? Imagina essa pessoa que trabalhou a vida toda num frigorífico e ela não tem qualificação profissional, né? Ela não consegue desenvolver outra atividade, ela não tem conhecimento. E aí, com assistente social, por exemplo, na entrevista, essa pessoa relata que gostaria de trabalhar como eletricista, por exemplo, não sei, né? Fazer algum outro serviço, não sei, em casa mesmo, ou é, na área de culinária, em casa, alguma coisa assim, né? Que seja menos desgastante, né? Que ela consiga fazer. Então, o INSS e a empresa vão direcionar essa pessoa, né, para um curso, por exemplo, no Senai, Senac, ou em alguma instituição de ensino que acolha essa pessoa, né, e que ela consiga realizar esse curso de capacitação para que ela tenha uma nova profissão, tá? Aí, pessoal, o que acontece? Essa pessoa, né, ela vai voltar para a empresa, né? Ela tem que obrigatoriamente voltar para a empresa. Então ela volta, né, com uma nova profissão e ela tem que ficar nessa empresa por 12 meses, tá? Obrigatoriamente ela vai ter estabilidade de 12 meses, tá bom? E ela entra também naquela cota do PCTD, né? Na cota das pessoas com deficiência dentro da empresa, tá? Ficou entendido, pessoal? Vocês têm dúvida dessa questão? Falei muito, né? Só nesse primeiro slide aqui. Vocês entenderam, gente? Falhou minha conexão? Tudo ok? Então é isso, gente. É um processo, né? Resumindo, é um processo que o trabalhador vai passar após ele ter sido diagnosticado com uma doença ocupacional, né? Então ele vai passar por um processo para que ele retorne ao trabalho, né? Só que esse é um processo longo, né? Se vocês conversarem com quem já fez reabilitação profissional, é um processo muito longo, tá? De anos, muitas vezes, porque a pessoa, ela precisa estar apta, né, a retornar ao trabalho, tá? E é um processo, gente, que é obrigatório, porque muitas vezes, pensa, por exemplo, né, a gente dá o exemplo de quem trabalhou na construção civil, de um pedreiro. Esse pedreiro, ele trabalhou a vida inteira na construção civil. Ele não tem conhecimento, não sabe, não tem, ele não estudou, ele não tem conhecimento de outra profissão. A única profissão que ele conhece é trabalhar na construção civil. Aí ele sofre um acidente e fica paraplégico, né? Fica numa cadeira de rodas. Pensem bem, né? Como que fica a situação dessa pessoa?
Por isso que é um dilema, tá? A questão da reabilitação. As pessoas que passam por isso, gente, elas acabam entrando com processo, né? Com advogado, porque a pessoa ela quer que esse processo, que esse laudo médico resulte numa invalidez, né, permanente. Então, ele quer ter aposentadoria por invalidez, né? Essa pessoa, ela não se sente bem trabalhando em outra profissão e nem sabe. Por outro lado, né, muitas vezes essa pessoa é muito jovem para se aposentar. E isso vai onerar o governo, né? O governo está fazendo de tudo hoje para a gente não se aposentar. Vocês perceberam isso, né? Tá aumentando os prazos, né? Com a nova lei da Previdência, da aposentadoria. Enfim, o governo faz de tudo para que você não aposente tão cedo, porque isso onera os cofres públicos, né? A Previdência. Então, o que acontece? Entrou essa questão da reabilitação profissional justamente para que esse trabalhador, que muitas vezes é jovem, que está incapacitado, que ele faça fisioterapia, que ele faça um tratamento, né? E que ele retorne ao trabalho, tá? Então, é esse processo, né? Que é muito discutido, tá, gente? Vocês vão achar. Eu até vou indicar aqui os vídeos no YouTube, né? Se eu conseguir até passar para vocês durante essa aula de hoje, eu vou tentar. Não sei se vocês vão conseguir ouvir o som, né? Mas é importante que vocês entendam, né? Que essa questão é um dilema no Brasil, tá? Não sei se vocês conhecem, né? Até se vocês conseguirem me contar algum caso, né? É interessante para a gente conseguir até abordar esse assunto de uma forma mais crítica, tá? E aí o ingresso do seguraço né, no serviço de reabilitação profissional depende do encaminhamento pela perícia médica, tá? O que em geral ocorre no exame de avaliação do benefício por incapacidade. Então, pessoal, quando a pessoa sofre um acidente, né, ela vai passar por perícia, né, no INSS, e aí essa perícia vai avaliar, né, de acordo com os exames, né, se o beneficiário vai passar pela reabilitação ou se ele vai ter direito à aposentadoria por invalidez, tá bom? Então, gente, tá, né, só colocando aqui, isso tá lá no decreto da Previdência Social, acho que o professor William também tá comentando isso com vocês, né? Isso está no decreto da Previdência Social, que é o 3.048 de 99, né? O artigo 136, que fala, né, dessa assistência reeducativa e readaptação profissional, que visa proporcionar aos beneficiários incapacitados, parcial ou totalmente, para o trabalho, aos meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho, né? E no contexto em que vivem, tá? Gente, ó, quem é encaminhado para esse programa, né? É todo mundo que tem carteira assinada, tá? Que tem que ser beneficiário do INSS, né? Então ele vai ter todo mundo que teve, né, a percepção do auxílio doença, tá? Os aposentados por invalidez e dependente pensionista inválido, tá? Podem ser encaminhados para esse programa de reabilitação profissional. Gente, aí tem toda uma equipe, né, lá no INSS que atende essa pessoa, tá? Tem os médicos, os assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, terapeutas, né? Então, tem, né, geralmente a pessoa é encaminhada, né, para fazer esse tratamento pelo SUS, né? Aqui no Brasil a gente tem um sistema único de saúde, então a pessoa é encaminhada a fazer esse tratamento pelo SUS, né? E ela vai fazer esse tratamento. Muitas vezes, tá, gente, quando precisa de prótese, a gente vai falar sobre isso. A empresa acaba tendo que arcar, né, com esse custo, né? Porque ela sabe que o funcionário vai processar a empresa, né? Então, ela, muitas vezes, né, antes disso, ela acaba arcando com esses custos médicos também, do funcionário.
Gente, o atendimento é prestado principalmente por dois profissionais, né? Que é o profissional responsável pela orientação e pelo perito médico, tá? Então, tem essa assistente social, geralmente, né? Que cuida desse processo, e tem o perito médico, né? Que é o médico que vai avaliar se esse funcionário, como que tá a situação desse funcionário durante esse processo, tá? E o responsável pela orientação é o servidor da área, a fim a reabilitação profissional. E pode ser assistente social, psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, enfim. Tem uma dúvida aqui. Isso vale quando o funcionário é afastado por depressão também? Também, também vale. Pode ser tanto danos, né, físicos quanto psicossociais, né, psicológicos, também vale, né? Porque a gente considera, né, hoje, principalmente, a gente considera que a depressão, por exemplo, né, ou até outros transtornos, né, que o funcionário tenha, podem ser relacionados ao trabalho, tá? E aí, como comprovar isso, né? Então, se o funcionário também está incapacitado, né, por conta de problemas, né, psicológicos, também pode levar à reabilitação profissional, tá? Após tratamento, né? Isso acontece muito, essa questão psicológica, Andressa, com bancários, né? Acontece muito. Com quem trabalha com alta pressão, né? Telemarketing, a Débora tá falando telemarketing também. Também. Ainda mais quando tem meta, né? Pressão no trabalho, tá? E se tudo isso for comprovado, né? Pelo funcionário, ele tem mais chance ainda de ganhar, né? Essa causa. Aí, gente, esse orientador, né, ele vai acompanhar em loco, né, o programa de reabilitação do segurado, tá? Ele vai fazer pesquisa de acompanhamento, né? Ele vai ver como que está a situação do reabilitado, qual qual seria a, o mercado de trabalho, né? A nova profissão, né, que essa pessoa pode desenvolver, né? Então, tudo isso, né, gente? Como que vai ser o retorno do trabalho, a eficácia desse programa? Então, quem acompanha isso, né, é o pessoal do INSS lá, o orientador desse processo. Entraram o Fábio, né? Boa noite, Fábio. Boa noite, Adriana, que entraram agora. Pessoal, a gente está falando sobre a reabilitação profissional, tá? Depois eu salvo a aula, né, e mando para vocês em PDF. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, no meio do caminho aí, pode me contar, tá bom? E se alguém tiver um caso de reabilitação profissional que vocês queiram contar para mim, né? Alguém que sofreu um acidente, né? E passou por reabilitação e voltou ao trabalho, vocês também podem me contar esse caso, tá bom? A Andressa falou que aconteceu com uma conhecida dela, né, que trabalhava com ela. Gente, parece que não, mas é muito comum, né? Eu também tenho um caso da minha família que aconteceu isso. Gente, o perito médico, né? Vocês já devem ter visto, né? A gente fala que precisa marcar uma perícia médica, né? Para decidir se a pessoa vai se aposentar ou não. É esse perito, né, do INSS que você agenda lá, né? Uma consulta. E esse perito, ele avalia o seu estado de saúde, né? Ou você leva os exames que você já tem, ou ele vai pedir novos exames, né? Então, é esse médico perito que ele avalia, né, o funcionário antes, né, do processo de reabilitação e depois também. Porque durante o processo de reabilitação, ele pode passar por um tratamento médico, né? Como, por exemplo, fisioterapia, né? Ou tratamento psiquiátrico, que seja, ou até uma cirurgia, ou a inserção de uma prótese, né?
se for caso de perda de partes do corpo, né? Então, o médico, ele sempre vai estar avaliando, né? E dando o diagnóstico dele, avaliando o que essa pessoa pode exercer, né? Qual que foi a perda, né? De movimento que essa pessoa teve, qual que foi a perda de capacidade laborativa, né? Que a gente fala, tá? Quem faz isso, gente, é o médico do INSS, tá? E esse perito médico, gente, ele é responsável por acompanhar todo o caso, então. Então, ele pode fazer visita à empresa para avaliar o posto de trabalho que esse funcionário trabalhava, né? Ele vai acompanhar as etapas, né, desse processo de reabilitação profissional que é desenvolvido pelo segurado, pelo trabalhador, tá? E aí, gente, eu vou deixar aqui para vocês 2 vídeos que são bem legais. Eu posso, gente, vocês aguardam só um minutinho, eu vou tentar fazer um teste, ver se eu consigo apresentar esse vídeo para vocês. Aqui pelo. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Gente, vejam se vocês. Vocês estão ouvindo? Dá para ouvir super bem o vídeo? O que tá falando? Não, né? O vídeo não. Deixa eu tentar. Ai, tem um lugarzinho aqui. E agora, hein? Deixa eu parar a apresentação um minutinho. Deixa eu tentar. Eu acho que. Não, né, gente? Vou projetar de novo aqui. Mas não tá dando para ouvir, né? Deixa eu chamar meu assistente aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Só um minutinho, tá, gente? Pessoal, eu vou continuando com a aula, que eu não sei se eu vou conseguir. Mas a gente vai continuando e depois eu deixo o link para vocês, tá? Aí eu deixo o link. Peraí, que meu esposo vai conseguir vir aqui, ele vai ver se ele consegue colocar. Uhum.
Para apresentação? Eles não vão ver, não? Não tem problema. A gente põe de novo. Não, eles estão ouvindo, não? Uhum. Não, o vídeo, não? A tela tá projetada, mas eles não conseguem escutar. Entendeu? Acho que não tem essa opção, né? Ah, tá. Pessoal, vejam. Ai, mas não é essa aqui, não. Peraí. Pessoal, só mais um minuto, peraí. Deixa eu pegar esse vídeo e colar aqui, que eu acho que vai dar certo. Gente, ó, vamos testar. Deixa eu só fechar a porta aqui. Eu acho que agora é para dar certo. Só vai ter um anúncio aqui, mas eu já vou te... Aos 6 anos de idade, a Mira está traumatizada. Agora vocês estão ouvindo? Se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo, acionar o sininho para que toda vez que eu produza um vídeo novo você seja notificado. E eu peço a vocês que divulguem amplamente aí, então, Beleza. esse nosso canal e esse nosso vídeo. Antes de falarmos sobre esse importante assunto, gostaria de lembrar vocês que na descrição desse vídeo eu tenho links de muitos outros vídeos que já produzimos aqui no canal. Vídeos sobre questões da perícia médica no INSS. Então, quando terminar de ver esse vídeo, dá uma olhada lá e vê se não tem algum assunto que te interessa. Eu tenho certeza que você vai encontrar um assunto bastante interessante e que pode te ajudar, então, numa perícia no INSS. Mas vamos falar, então, sobre essa questão da reabilitação profissional no INSS. A lei que... Pessoal, só um momento. Se vocês não conseguirem ouvir uma parte, tá? Me avisem, tá? Que eu volto um pouquinho, tá bom? Mas tá dando para ouvir? Beleza. Então, Mas vamos falar, então, sobre essa questão da reabilitação profissional no INSS. A lei que fala sobre essa questão do auxílio-doença, da aposentadoria, é a Lei 8.213 de 91. E lá tem um artigo que é muito interessante, que fala o seguinte, o artigo 62. Ele diz assim: o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garante subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. Vamos entender, então, como é que funciona essa questão da reabilitação. Primeiro, para você ser reabilitado, você tem que ter passado, então, por um auxílio-doença. Então, o que aconteceu com você? Você teve uma doença ou teve um acidente, tá? Você ficou afastado um determinado tempo, o perito ficou te acompanhando para ver se você melhorava. O fato é que, no final das contas, você ficou com uma sequela.
E essa sequela não permite mais que você volte a trabalhar na mesma função que você fazia antes. E isso é definitivo. Então, o que o perito faz? Ora, você não está totalmente incapaz para fazer qualquer coisa que eu possa te aposentar, mas eu também não posso te devolver. Quer investir na sua carreira gastando pouco? Descomplica, tem uma pós-graduação que você pode pagar. São mais Para a mesma função, porque você ficou com uma sequela e a sequela não permite que você volte para essa mesma atividade. Então, o perito vai fazer o quê? Tentar te reabilitar. O que é reabilitar? É fazer com que você aprenda uma nova função, desempenhe uma nova função e que essa função lhe garanta a sua subsistência. Tá? Esse tipo de trabalho ele é acompanhado por médicos, né, por assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, fisioterapeutas e outros profissionais dentro do INSS. Então, existe um setor no INSS que é o setor que vai definir essa sua reabilitação. Eles vão avaliar, então, o seu potencial laborativo, ou seja, quanto que você pode desenvolver de capacidade laboral. Às vezes, o perito te encaminha para a reabilitação, mas aí um médico especial lá da reabilitação, ele pode te analisar junto com os outros profissionais e chegar à conclusão que, assim, olha, infelizmente não há o que eu possa fazer. Então, ele vai sugerir te aposentar, entendeu? Você pode chegar no médico da reabilitação e o próprio médico da reabilitação acreditar que você não tem condição de ser reabilitado, ele te aposenta. Mas ele acreditando, ele vai ver junto com a assistência social e com os outros especialistas qual função que seria o melhor para você ser, então, reabilitado. Mas vamos prestar alguma atenção aqui em detalhes que são muito importantes para você poder receber esse tipo de tratamento no INSS. Primeiro ponto, você tem que estar em auxílio-doença. Então, não é possível pedir uma reabilitação. Vou marcar uma perícia para reabilitação. Não, essa perícia acontece durante, então, uma perícia de auxílio-doença, tá bom? E, como eu falei para vocês, você tem que estar insusceptível para voltar, ou seja, você não tem mais condições de voltar a trabalhar na mesma função que você desempenhava antes, tá legal? Então, ele chega a essa conclusão. E o interessante é que a lei diz que você deverá submeter-se a processo de reabilitação. Olha só, quando a lei diz que você deverá, ela diz que é uma obrigação. Você não pode se negar a participar da reabilitação. Você pode até acreditar que você não vai conseguir ser reabilitado, você pode ficar até chateado porque você acha que você deveria ser aposentado, mas você não pode dizer assim, eu não vou e acabou. Por quê? Porque se você disser que não vai participar, o seu benefício, o seu auxílio-doença é suspenso administrativamente. Por quê? Porque nesta lei, na Lei 8.213/91, no seu artigo 62, ele é muito claro e diz que você deverá se submeter, então, a esse processo de reabilitação. Goste ou não, é a lei. Tá? Importante que o seu benefício ele não vai ser cessado enquanto você estiver sendo reabilitado. Então, se você levar 1 ano, 2 anos sendo reabilitado, paciência. Problema do INSS. Você não poderá ter o seu benefício suspenso durante a reabilitação. Tá? Quando você for considerado não recuperável, então, como eu falei para vocês, o médico lá olhou, a assistente social olhou, fisioterapeuta diz, olha, infelizmente não tem como eu recuperá-lo, não dá para ele desenvolver a sua atividade. Ou se o INSS não consegue te dar, então, toda o apoio, né? Todo o apoio para você desenvolver aquela função. Então, vamos supor que a pessoa perdeu uma perna. Ela precisa de uma perna mecânica para desempenhar o seu novo papel. Então, se o INSS não providenciar uma perna mecânica, se não tiver verba para isso, se não conseguir, o INSS é obrigado a te aposentar. Se o INSS não conseguir te capacitar e você não conseguir ser treinado, então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você, na sua função, você era pedreiro ou você era um trabalhador braçal, mas você até tem um certo estudo e aí você quer fazer um treinamento que é para conserto, por exemplo, de televisão, de eletrodoméstico. Tá? Se o INSS não conseguir te capacitar num curso, se você não tiver capacidade cognitiva de aprender, é muito difícil para você, você não tem um estudo suficiente,
né? Ou se não tiver um curso perto de onde você mora, tá certo? Porque o INSS é obrigado, nesse curso, a prover para você, então, o transporte, a alimentação, né? Se ele não conseguir te habilitar nesse sentido, ele vai ter que concluir no final que você não é susceptível para a reabilitação e ele, então, vai te aposentar, vai dar aposentadoria por invalidez. Gente, esses anúncios aqui, ó. Mas já passou. Tá? No final dessa reabilitação, o INSS vai te expedir, então, um documento, um certificado de que você foi reabilitado, ou seja, você poderá entrar novamente no mercado de trabalho. Agora, preste atenção numa coisa que poucas pessoas falam, e eu quero chamar a atenção para você, e eu já falei no vídeo passado, que é sobre o auxílio acidente, e o link vai estar aparecendo daqui em cima. Você depois vê esse vídeo, que é muito interessante. Se o motivo pelo qual você foi encaminhado para a reabilitação do INSS foi porque você sofreu qualquer tipo de acidente, tá certo? Perdeu um dedo, perdeu uma perna, ou ficou com a mão que já não consegue mais movimentar, e você está sendo reabilitado para uma outra atividade, é muito importante saber que você tem o direito do auxílio acidente. Por quê? Porque houve uma redução da sua capacidade laboral, fruto da sequela de um acidente de qualquer natureza. Então, fique esperto em relação a isso aí, tá certo? Então, assim, o INSS, se ele vai te reabilitar para uma nova atividade, ele tem que te dar todas as condições para você ser reabilitado nessa nova atividade. Seja um curso, seja equipamento. Nós estávamos falando aqui, por exemplo, o cidadão vai consertar uma TV. Ele diz o seguinte, olha, eu não tenho ferro de solda, eu não tenho as ferramentas para fazer esse tipo de conserto, né? Eu não tenho curso, então o INSS vai te dar o curso e vai te dar as ferramentas. Em cima disso aí, você vai ter condição, então, de desenvolver essa sua nova atividade. Tá bom, gente? Reabilitação é um direito seu, protegido lá no artigo 62 da Lei 8.213 de 91. Apesar de ser um direito, também é uma obrigação sua, enquanto segurado do INSS, fazer a reabilitação se for indicado. Tem muitas pessoas que dizem assim para mim, eu não vou fazer de jeito nenhum. Então, você vai ter o seu benefício cessado administrativamente, porque você está desobedecendo, então, uma lei que é esta lei específica, que está na Lei 8.213 de 91, seu artigo 62. Tá bom? Ficou claro para você? Então, queridos, olha, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir. Pessoal, agora ele vai só finalizar aqui, mas deu para entender? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso aqui, ó. Então, né, a gente estava falando, né, como... Tem mais um vídeo, gente, se der tempo, né, mais pro finalzinho da aula eu passo também. Vocês estão me ouvindo bem ainda, né? Beleza. Então, pessoal, como é feito esse atendimento, né? Então, gente, a partir do momento, né, que o funcionário, ele sofre um acidente, né, ele é encaminhado, né, e, inclusive, a Adriana tá falando que tem vivência disso na ocupacional. Adriana, se você puder depois contar algum caso pra gente, né, seria legal, tá? Se você puder, sem contar nomes, né, mas contar o caso, né, o que aconteceu, seria bem legal, tá bom? Então, esses casos, gente, são encaminhados para perícia médica, né? Então, o trabalhador, né? O que acontece geralmente? O trabalhador, né? Ele começa a sentir dores, né? Aí ele acaba sendo afastado, né? Esse afastamento, ele acaba aí, né? Passando pelo médico, né? E aí acaba identificando que esse problema é crônico, é grave.
E aí, gente, esse afastamento acaba sendo postergado, né, até o momento que se identifica, né, que teve a redução da capacidade laboral, né? Inclusive, gente, tem que se abrir CAT também, né? Porque é caracterizado como um acidente de trabalho, né? A doença ocupacional. Então, tem que abrir CAT também, né? E aí, gente, esse trabalhador, né? Ele vai ser encaminhado para a perícia do INSS, que vai indicar a reabilitação profissional, né? Ou, no caso, a aposentadoria por invalidez, tá? Como a gente já comentou. E aí, né, o médico, ele vai dar um parecer, né, e para dar esse parecer, ele vai utilizar das informações de todo o processo desse trabalhador, né? Todo o histórico, né, desse trabalhador, tudo que ele já passou, né? Todos os outros exames que ele já fez, a questão do posto de trabalho. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, né, como tem uma alta demanda no INSS, a gente sabe que não tem, né? Muitas vezes esse critério tão, essa pesquisa tão a fundo, né, do médico, né? A gente sabe que fica uma coisa, um atendimento bastante impessoal, né? Aqui no Brasil. Mas, enfim, ele vai se basear, né, nas conclusões de acordo com os documentos que ele tem acesso, né? E na condição do paciente também, naquele momento, tá? E além disso, né, o INSS também tem que orientar, né, o beneficiário com relação à legislação, a como que é o processo de reabilitação, quais são os documentos necessários, né, para que ele entregue, né, lá no INSS, tá? Então, pode ser feitas visitas à empresa, né, para avaliar, para ter esse acompanhamento mais próximo, né, avaliar as condições de trabalho, a empresa, né, até para que o médico, né, juntamente com a assistente social, consigam identificar qual pode ser a nova profissão dessa pessoa, né? No caso de ter que mudar de função. Opa, passou 2. E aí a análise final, né, realizada juntamente com o médico, né, com o perito médico, que tem como objetivo definir a continuidade ou não do assegurado na reabilitação profissional, né? Então, periodicamente, né, a gente sabe que quem está afastado, né, periodicamente vai fazendo exames, né, com o perito, é agendado horário lá com o perito no INSS, para ver se a pessoa, né, vai retornar ao trabalho ou não, né? Então, é uma análise conjunta dos profissionais, né, vão verificar a sequela definitiva, né, desse paciente, né, desse trabalhador, e vai discutir se há necessidade, né, de protetização ou ortetização, tá? O que seria isso, gente? São próteses, órteses, instrumentos de trabalho, auxílio transporte, auxílio alimentação, né? Se muitas vezes acontece, né? Isso aconteceu com um familiar meu, dele ter que fazer tratamento em Campinas, né? E esse familiar, ele não tinha carro, por exemplo, então ele tinha que pegar uma van do SUS para ir até Campinas para fazer o tratamento, né? Tem que dar todo o suporte para essa pessoa, tá? Como aquele médico comentou, né? Instrumentos de trabalho também podem ser necessários na nova função, tá? Então, aqui eu coloquei, né, alguns exemplos, né, de órteses, dependendo né, da dificuldade, né, motora dessa pessoa. Então, a gente sabe que esses equipamentos, né, eles são caros, né, então, geralmente, o INSS manda a empresa pagar, né, esse tipo de prótese, por exemplo, né, um funcionário aqui, né, usando uma prótese, ou de perna, né, aqui alguns modelos. Então, gente, isso é necessário, muitas vezes, para o trabalhador conseguir, né, ser reabilitado e ter uma nova oportunidade de trabalho, tá?
E o segurado, que é obrigado, né, a participar do programa após concluir tudo que é destinado a ele, né, todas as tarefas, enfim, consultas, todo o processo, né, desse programa, ele poderá ser desligado, né, do programa para retornar ao mercado de trabalho. Então, tem algumas opções, né? Ou ele retorna à mesma função, se ele estiver apto, né? Ele volta à função que ele exercia anteriormente, ou ele retorna à mesma função com atividades diversas, né? Quando há necessidade de adequação das atividades desenvolvidas ou do posto de trabalho. Então, pode ser que ele volte à mesma função com adaptações no posto de trabalho, ou ele retorna a uma outra função, tá? Quando o segurado é habilitado e preparado para o exercício de uma função diferente da que ele exercia antes. O Fábio está comentando aqui que passou por um acidente no trabalho e quando voltei do afastamento passei por essa reabilitação, trabalhando em setor diferente conforme tinha capacidade, até estar apto a retornar ao trabalho de origem, tratamento com muitas sessões de físio. É legal, Fábio. Se vocês quiserem comentar, né? Você quer comentar, Adriana? Que a Adriana, ela trabalha, né, na medicina ocupacional já, né? No... Quando coloca a fechadura, eu vou precisar falar. Eu tô te ouvindo, né? Boa noite a todos. Oi, Então, o caso que eu tenho, como eu trabalho numa medicina ocupacional, eu tenho em torno de umas 300 empresas onde eu faço PCMSO, né? A gente cuida dessas empresas. Uhum. E eu tenho algumas empresas grandes aqui em Limeira, onde nós fazemos esse trabalho de reabilitação, porque tem que passar para o médico do trabalho para ver se ele está apto para voltar. Já aconteceu casos de o colaborador vir readaptado pelo INSS e na empresa não ter lugar, lugar assim, né, um local onde ele possa ser realocado. Normalmente, principalmente quando é na área administrativa, que às vezes o colaborador era braçal, fez um curso pelo INSS, porque tinha condições de fazer, né? E quando chegava na hora da gente conseguir alocar ele no posto de trabalho, a empresa não queria. Não queria, não conseguia abrir essa vaga. Então, o que que acontecia? A gente tinha que mandar uma carta para o INSS dizendo que a empresa não conseguiu alocar esse colaborador dentro, né, do que ele foi reabilitado. Daí eles têm que pedir para o INSS novamente fazer uma outra avaliação para ver se a gente pode colocar ele em outro posto. Né? Então, é bem complexo essas reabilitações. Às vezes acontece de dar certo, né? A gente conseguir colocar ele num outro posto, onde ele não vai precisar fazer grandes esforços. Normalmente quem tem problema de coluna, né? O nosso maior problema é quem tem problema sério de coluna, que não possa se movimentar muito. E normalmente quando eles fazem reabilitação, eles precisam fazer um trabalho assim, menos, que não tem esforço, que eles não tenham que mexer muito a parte da coluna lombar. Mas a gente faz todo esse processo, faz a avaliação, né, com a reabilitação já do INSS, porque já vem para a gente o que ele pode, o que ele não pode fazer, vem carta do médico assistente, daí nós conversamos com o RH da empresa, para a gente analisar, né, para o médico do trabalho analisar o posto de trabalho, onde ele vai executar a sua função, se ele pode, aonde a empresa nos mostrou se ele pode trabalhar naquele lugar. Então, é todo um estudo, assim, é um pouco demorado. Na realidade, até que ele está com essa habilitação em mãos, que ele consiga voltar, o trâmite demora mais ou menos uns 15 dias. Realmente, né? É um trâmite, né? Porque às vezes é indas e vindas, ele precisa de carta do médico assistente, às vezes não dá certo, aonde a gente pensou em alocar, né? Por causa
da falta de mobilidade, que às vezes ele não tem, né? Porque às vezes um movimento que a gente acha que é comum, né? No caso, assim, se você for virar, tem pessoas que não podem fazer o movimento de virar a coluna, né? Ou ele tem que trabalhar um pouco sentado, um pouco de pé. Elas têm que ver se vai carregar peso, a quantidade, até quanto ele pode carregar. Então, a gente tem que estudar muito bem o local onde a gente vai conseguir colocar esse colaborador que foi reabilitado pelo INSS. E assisti-lo também. Muito bom, Adriana. E no caso, você pegou algum caso que precisou de prótese, alguma coisa assim? Sim, eu peguei um caso de um senhor que ele teve uma amputação do braço inteiro. Tanto é que, a princípio, quando ele foi passar com a gente não imaginava que ele tinha uma prótese, porque parecia assim, tudo normal. Até a gente descobrir, né, olhando os documentos, que ele tinha prótese no braço. Até então a gente não sabia, porque ele parecia muito normal, ainda estava tempo de frio, ele estava de casaco, a gente não conseguiu ver que ele não tinha o membro. Só mesmo depois que ele entrou no consultório, falou com o médico, que a gente viu a documentação, pedimos carta do médico assistente, que a gente foi notar que ele não tinha o braço, que era assim, muito Imperceptível. imperceptível. E ele falou que já fazia um tempo que ele usava o braço, ele fazia coisas assim, administrativas, ele não fazia mais trabalho braçal. Entendi. Porque dos casos que eu já vi, né? Porque eu tenho um tio que trabalha numa fábrica de prótese, então ele comenta que são a própria empresa, né, que acaba comprando essa prótese para o funcionário, né? Exatamente. E acaba ajudando até nessa questão psicológica, né? Porque por mais que tenha perdido, mas as pessoas não olham para ele diferente, né? Exatamente. Então, nesse caso, a gente não percebeu nada, porque a gente conversou, brincou com ele, né? Ele estava voltando, né, de uma reabilitação, a gente achou que estava tudo normal. Só que depois que a gente olhou toda a documentação, que essa reabilitação era para administrativa, que a gente foi analisar. Daí ele foi falar que ele não tinha braço, depois ele se soltou, foi falando, mas a princípio a gente não notou que ele não tinha o braço. E esse ponto que você comentou da função, né, de retorno, eu já vi, inclusive com esse meu familiar que eu tô contando, né, esse meu familiar, e já vi acontecer. Na verdade, a pessoa retorna para a empresa e ela fica sem fazer nada. Já vi casos assim. Sim, acontece muito. E a pessoa fica deprimida, se sente inútil. De repente, ela trabalhava, desenvolvia bem. A empresa parece que coloca assim: vai ficar de castigo. Aconteceu isso com você, não vai acontecer mais. Coloca ela num lugar sentada. Às vezes eles gostam de colocar no almoxerifado, porque o almoxerifado é só para organizar, pegar alguma coisinha ou outra, a pessoa fica muito parada. Então, a gente já ouviu relatos de pessoas assim, que se sentem assim, discriminados, porque antes eram bem ativos e hoje não conseguem trabalhar. A empresa mesmo quer poupar de algum outro problema, tá? Uhum. E outro caso que eu achei muito interessante, um pouquinho antes da pandemia, não sei se você lembra que começou o INSS investigar pessoas que já estavam com um processo de aposentadoria, que estava afastado há muito tempo. Nós tivemos casos que nós tínhamos colaboradores que já praticamente já estavam aposentados por invalidez e tiveram que retornar ao trabalho. Já fazia 5 anos que um colaborador de uma empresa, ele estava afastado, o médico dele já tinha entrado com pedido de aposentadoria, o trâmite tinha seguido, ele já estava aposentado, eles deram alta para ele. Foi, Uhum. e foi assim, bem complicado, porque o senhor tinha um problema muito grave na coluna, ele não conseguia mais trabalhar, não fazia mais nada, não realmente, ele era bem debilitado. E mesmo com o médico dele dando relatório, exames comprobatórios que ele não tinha condições, mesmo assim o INSS deu alta. Isso. Deu É, alta e
E normalmente, se você demora muito para voltar, o que acontece? Eles exigem que a empresa coloque de imediato, vem uma ação judicial, né, decretado pelo juiz, que a empresa tem, por exemplo, 72 horas para voltar ele ao trabalho. Então, Aham. daí é bem complicado, a gente fica assim numa saia justa. Porque ninguém tá preparado, né? Nem a empresa para receber, nem o funcionário para voltar, né? Exatamente. E a gente precisa daí fazer o quê? Todo um levantamento, relatórios, a gente tem que ter prova, testemunhas, e é uma coisa que a gente não consegue assim rápido. Daí a gente tem que buscar documentos antigos para que a gente consiga levantar provas, né? Para que a gente consiga dar sequência aí no trâmite. Porque daí entra o jurídico da empresa e também o nosso jurídico de ocupacional também, os dois acabam se unindo para agilizar esse trabalho aí. Sim. Tem o caso também, além de voltar para a empresa, né? Tem o caso também do funcionário, né, entrar no mercado de trabalho autônomo, tá? Principalmente quando ele faz curso, né? No Senai ou no Senac mesmo, né? Que a gente já teve alunos, né? De outras turmas, né? Na turma de vocês não tem ninguém, mas tem outras turmas, né? Que a gente passou por essa situação. Então, também, né? Tem como o funcionário atuar no mercado de trabalho autônomo, se ele preferir, tá? Porque o funcionário, né? Ele tem direito de retornar ao trabalho, tá? E aí tem um outro problema, Adriana. Não sei se você já passou por isso também, né? Desse funcionário reabilitado, né, o INSS vai emitir um certificado, né, de que ele está habilitado, né, e que ele pode voltar para a função, né, que foi designada a ele, como você comentou, né. Só que tem um problema, se fala muito da estabilidade, né, desse funcionário na empresa. Vocês já ouviram falar disso? O funcionário que é reabilitado, por exemplo, não pode ser demitido. Vocês já ouviram? Gente, isso não é verdade, né? O que acontece, né? O funcionário ele tem estabilidade de 12 meses. Só que se a empresa mandar ele embora, ela tem que pagar várias indenizações, tá? E aí isso fica oneroso para a empresa, né? Além do mais, toda empresa tem uma cota, né, de profissionais para admissão de funcionários com alguma deficiência. Então, como esse funcionário ele reabilitado, né, ele tem uma deficiência, né, ele tem uma sequela, ele vai entrar nessa cota, tá? Então, por isso que é mais difícil, né, muito mais difícil, né, se acha que esse funcionário vai ter estabilidade a vida inteira, né, mas é muito mais difícil a empresa mandar esse funcionário embora, porque ele vai estar, né, tem a estabilidade de 12 meses, e ele vai estar, até coloquei aqui, ó, no final aqui, a lei, né, que é 8.213 de 91, que fala para percentual mínimo de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS, né, então, dependendo do número de funcionários dessa empresa, ela tem aqui uma porcentagem, tá, pessoal, de pessoas, tá, que ela pode, né, que ela deve, aliás, ter contratado lá para cumprir essa cota, tá bom? Então, esse funcionário reabilitado entra nessa cota. Fabiane, Não lá pode... mesmo na ocupacional, a nossa médica do trabalho, ela mesmo já fala, se tem papel se está com o relatório que é reabilitado, a gente já inclui ele como PCD para a empresa. Exatamente. Exatamente. Então, por isso que é mais difícil da empresa demitir. Porém, né, acontecem demissões, tá? E aí pensa, né, esse funcionário reabilitado procurando emprego, né? Acontecem demissões. Então, gente, é uma situação, né, que deveria ser reavaliada. Na época que esse familiar meu, ele
passou por esse processo e retornou na empresa, tinha um acordo coletivo, se eu não me engano, na época, em que ele só poderia ser demitido quando ele atingisse o tempo mínimo de contribuição e aposentasse, tá? Então, nesse caso, né, desse meu familiar, ele ficou na empresa até a aposentadoria, tá? Na verdade, até passou um pouco mais, né? Porque ele acabou conseguindo trabalhar em outra função, tá? A Marcela está falando que onde ela está trabalhando agora tem um que está em processo de reabilitação. Hoje mesmo a diretoria veio questionar se não podia mandar embora. Difícil, né, Marcela? Você quer comentar esse caso? É que na verdade, como é novo, então eu não sei, o procedimento eu sei que tá de fisioterapia fazendo, que ele era motorista. Aí ele teve um problema, mas não sei te dizer se é ocupacional. Pelo serviço, provavelmente é. Mas hoje mesmo a diretoria começou a questionar se não podia mandar embora. Só que, em partes, ele ainda está aposentado por invalidez porque está na reabilitação. Mas imagina você querer dispensar um funcionário que está na reabilitação ainda? O que está acontecendo com ele está no processo de reabilitação, ele está recebendo o auxílio-doença, né? Isso. Então, ele não foi, porque para ele ser aposentado por invalidez é quando termina, ou o médico diz, né? Ou o médico, né, nas avaliações, nos exames, dentro do processo de reabilitação, se não funciona, né, uma fisioterapia, se não funciona uma cirurgia, a pessoa acaba perdendo a capacidade laboral total, muitas vezes, e não consegue voltar, né? Mas é complicado, porque o que vai acontecer? Se ele terminar o processo, ele vai ter que retornar à empresa, tá? Em outra função, e ele vai ter a estabilidade de 12 meses no mínimo, tá? E ele entra como na cota lá dos deficientes que a gente comentou, né? Então, não vai poder demitir ele assim de cara, né? Mas pensa, né? Essa pessoa que trabalhou, eu fico pensando, né? Essa pessoa que trabalhou a vida inteira, né? E aí ela fica mais um ano agora na empresa e depois é demitida. Onde ela vai trabalhar? O que ela vai fazer, né? O processo de reabilitação no Brasil, gente, é muito criticado, tá? Por conta disso, tá? Porque o trabalhador, muitas vezes, ele vai perder esse emprego, ele pode ser demitido, e aí, como que fica a situação dele, né? Então, esse é um problema, né, que isso. Se a empresa demite, ela tem que pagar uma série de multas, exatamente. Exatamente. Por isso que tem essa lenda, né, que tem estabilidade, né? Porque muitas vezes a empresa acaba preferindo ficar com o funcionário. Mas tem os casos que a gente percebe que não, tá? Tem uns casos, o Fábio está falando aqui, né, que a empresa opta em pagar, ela tem que pagar todas as multas, isso, é isso mesmo, né? Mas isso, incide tudo, todos os férias, 13º, tudo isso, né? As contribuições, né? E exatamente, essa indenização ela pesa também, tá? Então, a empresa ela sempre vai olhar, né, o que é melhor para ela, né? E a maioria acaba optando por ficar com o funcionário, né? Porque daí ele já preenche aquela cota, né, do PCD, né? Pessoal, eu acredito que seja isso, ó. Então, né, não constitui obrigação da Previdência, a manutenção do segurado no mesmo emprego ou a sua colocação para outro, para qual for reabilitado, né?
cessando o processo de reabilitação profissional com a emissão do certificado. O trabalhador em gozo do auxílio-doença terá prioridade no atendimento ao programa, né? Então, o funcionário que está recebendo auxílio-doença, né? Ele tem prioridade e não há prazo mínimo de contribuição para que tenha direito à reabilitação profissional, tá? E aí, pessoal, eu vou deixar aí o link, né, desses vídeos que eu comentei com vocês. Tem mais um vídeo até que eu passei aqui, né, mais no comecinho da aula. Eu vou mandar esses vídeos para vocês, tá? Esses links aqui na nossa aula. Alguém quer falar mais algum caso, gente? Quer falar alguma coisa? Vocês ficaram com dúvida? Deu para entender um pouquinho desse processo? Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Gente, maravilha. Então, olha, hoje eu não vou deixar novas atividades para vocês, tá? Porque vocês já têm várias atividades dessa OC, né? Eu vou deixar só o link dos vídeos, já vou postar para vocês ali no nosso grupo, tá? E assistam os vídeos para vocês fixarem, né, esse conteúdo, tá bom? E o papel do técnico, gente, nesse processo, né, é observar, né? É o técnico que está sempre ali no chão de fábrica, né? Ele vai observar se esse funcionário está conseguindo trabalhar, né? Porque também é responsabilidade do técnico, que faz parte do SESMIT, observar o trabalho do funcionário, se ele está com dificuldade, se ele não está, né? Então, é importante, né, que o técnico esteja presente ali, né, observando se o funcionário não vai acabar, por exemplo, adoecendo mais ainda, né, retrocedendo o tratamento que ele fez, tá bom? Tranquilo, pessoal? Eu vou parar a gravação, tá? E é isso por hoje, tá bom, pessoal? Já vou colocar lá essas informações todas lá no nosso grupo, tá?